Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jorge, visionário estrategista, empreendedor serial, e neste canal eu compartilho com você tudo o que eu aprendi na prática sobre crescimento, inovação, estratégias e também visões de futuro para líderes que querem estar sempre one step ahead. Bom, vamos começar então? E para começar esse vídeo, eu queria te trazer um dado. 70% das estratégias falham. Mas será que as empresas realmente possuem uma estratégia? Pessoal, definir metas de orçamento, faturamento, EBITDA, NPS, enfim, pessoal, isso não é uma estratégia. Isso é apenas um sonho, um desejo. Arrotar números também não é uma estratégia. Eu chamo de arrotar número aquele cara, aquele líder, né, que constrói as metas da empresa, ele fala assim, coloca aí 10% a mais de tal coisa, tanto não sei o que, tanto não sei o que lá. São números que não possuem uma lógica, não são baseados em nenhum contexto histórico da companhia. Simplesmente se chuta, né, como eu digo, se arrota um número e aí você vai saber se ele é bom ou se não é, somente no decorrer do tempo. E tem uma outra coisa interessante também, pessoal. Se a sua empresa não consegue se ajustar na velocidade certa, é porque ela também não tem uma estratégia. Uma estratégia, ela sempre vai conseguir te manter vivo, te manter atualizado. E eu preciso sempre pensar nisso na hora que estiver trabalhando no meu conceito estratégico. Mas por que isso tudo acontece, pessoal? Por que essas empresas estão tendo tanta dificuldade? Por que as estratégias estão falhando tanto para quem tem? Pessoal, isso começa porque o ciclo de vida de produto reduziu muito nas últimas décadas. Imagina que na década de 70, o ciclo de vida de produto ele era de 30 anos. Hoje ele está numa média de 5 anos. Isso quer dizer o quê? Que da ideação ao crescimento, maturidade e declínio, 5 aninhos aqui para você criar, lançar, crescer, vender esse produto e criar um substituto para ele, porque o declínio faz parte dos 5 anos também. Então você precisa ser muito mais agressivo, muito mais inovador para poder competir isso. O que acontece com quem não consegue ter essa visão, não consegue trabalhar dessa forma? Vira estatística. E no Brasil, pessoal, no ano passado, 2,4 milhões de empresas fecharam as portas. Isso é 12% a mais do que no ano anterior. Então, pessoal, a solução para isso tudo, para que você consiga ser competitivo, consiga realmente realizar os seus sonhos e fazer o negócio prosperar, é ter uma estratégia. Mas não adianta ter qualquer estratégia. Você precisa ter uma estratégia viva, uma estratégia que respeite o mercado dinâmico, imprevisível, instável, né? E para ela se tornar viva, para a sua estratégia poder ser viva, ela tem que ser baseada nos dados dos seus clientes. Sempre baseado nos seus clientes. É ali que está a fonte de toda a nossa estratégia e de todo o nosso crescimento. Mas o que é uma estratégia então, pessoal? Para mim, estratégia é ter clareza sobre aonde você está e aonde você quer chegar. Mas mais do que isso, você precisa entender o porquê e o como você irá fazer essa jornada. E aí tem uma pegadinha interessante aqui. Hoje, o porquê é você que define. CEO, founder, o teu diretor de planejamento, enfim, todo mundo que tem a visão de mercado, que está enxergando para onde a empresa deve ir, mas não o como, para onde a empresa deve ir, o porquê ela deve ir para lá. E qual que é o nosso destino final. Mas o como, pessoal, que determina o seu cliente. É ele que vai dar todas as cartas, vai botar as cartas do jogo na mesa e você vai ter que saber jogar com elas. Mas para isso poder acontecer, pessoal, eu preciso quebrar uma coisinha aqui que muitas empresas fazem e acreditam que estão fazendo certo. E acho que é o primeiro passo até de quando a gente sai de uma empresa empreendedor-centric, né? É tudo baseado no que ele pensa, no que ele enxerga, para uma empresa mais centrada no cliente. Geralmente se começa trabalhando com o foco no cliente. Mas, pessoal, o foco no cliente ele é muito enviesado. Ele tem o meu contexto, a minha visão sobre o que eu acho que o Zezinho ou a Mariazinha precisam. Ele tem a dor A, B, C, necessidade X, Y, Z. Pessoal, isso não funciona mais. Isso faz com que você erre, faz com que você vire aquela estatística de 70% das estratégias falham, né? Qual que é a solução para isso, pessoal? É substituir o no pelo do. Então você sai da estratégia de foco no cliente para uma estratégia de foco do cliente. Agora quem tem a voz aqui é o cliente. E é a voz dele, a visão dele, contando sobre as necessidades, desejos, que você vai construir a sua estratégia. Então não é mais sobre como você enxerga ele, e sim como ele se enxerga
e sobre as necessidades que ele tem e ele contando isso para você. Mas como que eu faço para saber o que realmente o cliente quer resolver, o que ele precisa, quais são as suas necessidades? Pessoal, entra uma ferramenta poderosíssima que existe há muito tempo, que é uma pesquisa. Só que é uma pesquisa estruturada. Você precisa saber exatamente o que você vai coletar e como você vai usar isso. As empresas hoje estão cansadas de ter 1 milhão de dados ali e não conseguem usar aquilo lá para nada, pessoal. Então aqui a gente vai fazer, vou ajudar vocês a construir uma pesquisa que realmente vai trazer todos esses insights que você precisa para poder fazer a sua estratégia. Como que eu construo uma pesquisa estruturada hoje, pessoal? Basicamente, eu utilizo 3 fontes de informação. A primeira delas são os jobs to be done. Então a minha pesquisa tem que conseguir mapear quais são as necessidades reais dos clientes. Para quem não conhece, pessoal, jobs to be done é um conceito de Harvard, que diz que as pessoas não compram produtos ou serviços. Simplesmente elas contratam soluções para atender alguma necessidade na vida delas, para elas terem progresso em cima dessa necessidade que elas têm. Então, pessoal, essa ferramenta, esse frame de jobs to be done, ele é muito poderoso, tá? Você trabalhando com ele junto com alguns outros pilares que eu vou apresentar para você agora, você vai ver que traz muito mais clareza para a sua estratégia e para o como você vai fazer para chegar onde você quer chegar. E aí, pessoal, só que esse job to be done, ele é qualitativo, né? A necessidade é 1, 2, 3, ou seja, eu tenho necessidade de fazer tal coisa, de fazer não sei o que, de não sei o que lá. Mas como é que eu vou trabalhar isso na minha estratégia? Porque eu vou ter uma série de necessidades ali. Então aí entra o ICANN. ICANN, pessoal, é Índice de Concordância sobre Atingimento de Necessidade. Pessoal, ele não é NPS, ele não é CSAT, porque esses indicadores, CSAT, NPS, eles falam sobre você. Você está satisfeito com a minha solução? Você me indicaria? Você é um promotor meu ou um detrator? Né? É sempre sobre mim. O ICANN não. O ICANN é sobre a vida do teu cliente. Naquela necessidade, naquele job to be done que a gente mapeou, como está a sua expectativa? Você está suprindo ela? Está atingindo o que você gostaria ou não está? Sempre focado no cliente e não focado no seu negócio. O ICANN entra exatamente para isso, para a gente poder ter uma necessidade e ter um dado conectado a essa necessidade vindo do cliente, tá, pessoal? E aí entra o terceiro elemento que torna isso aqui muito mais poderoso, que é o conectar jobs to be done com o ICANN, com os dados do seu negócio. Mas quantos clientes têm essa necessidade? Quanto essa necessidade impacta na minha receita? Tudo isso aqui conectado traz um algoritmo poderosíssimo para você poder tomar decisão. Como por exemplo aqui na tela, eu consigo ver que a necessidade 6 impacta 11% da minha receita. Eu tenho 22 clientes que têm essa dor, têm essa necessidade. Eu tenho um ICANN alto, 8, está acima de 5, o ICANN vai de 0 a 10, né? Mas eu não tenho um fit muito legal. Por quê? Porque eu tenho poucos clientes perto de tudo que eu atendo hoje, né? Então eu preciso ajustar algumas coisas aqui nesse processo. Necessidade 9, ICANN alto também, receita mais alta ainda, mais clientes, o fit já está um pouquinho melhor. Olha a necessidade 11, pessoal. FIT 86%, isso aqui é muito raro de acontecer. Geralmente as empresas trabalham com um FIT acima de 40%. ICANN 8.5, receita 85% da receita, 131 clientes. Maravilhosa essa necessidade, né, pessoal? E necessidade 3, um FIT de 4.8, 33% da receita, 62 clientes e um ICANN de 3. Olha o risco que essa empresa está correndo aqui, sendo que a necessidade número 3, que as pessoas compram dele para progredirem, para eliminar essa necessidade, está abaixo da expectativa, está abaixo de 5. Então, pessoal, aqui eu tenho tudo o que eu preciso para definir uma boa de uma estratégia. Porque quando eu consigo trabalhar tudo isso, eu consigo aí sim definir uma boa teoria estratégica, um bom passo para poder crescer. Mas, pessoal, eu queria fazer só uma pausazinha aqui, já vou continuar com o conteúdo e te convidar para assinar nossa newsletter, tá? Que é a Visum, que é a newsletter dos visionários, que ela é especificamente para quem acredita que o futuro a gente não espera, a gente constrói. Pela newsletter, pessoal, da Visum, você vai receber diretamente no seu WhatsApp e no seu e-mail frameworks, estratégias vivas e provocações, claro, para te manter sempre um passo à frente, one step ahead. Beleza, pessoal? Vamos seguir no conteúdo. Tendo então os dados, pessoal, agora chegou a hora de a gente construir a nossa teoria estratégica.
Então, lembra que eu falei que definir uma meta de faturamento, EBITDA, NPS, sair chutando o número de qualquer jeito, arrotando o número, não é uma estratégia? Então, agora que a gente vai construir uma teoria estratégica. E essa teoria estratégica, ela passa por alguns pontos principais, sobre como onde a empresa quer chegar e por quê. Que a gente chama isso de aspirações estratégicas. Qual mercado ou segmento a gente vai dar prioridade? Tudo isso vem do job to be done, mais ICAM, mais dados de negócio. A conexão daquilo ali tudo, trabalhando aquilo com inteligência, você tem todas essas informações, pessoal. Quais as competências necessárias para que a gente consiga executar essa estratégia? Como vamos gerenciar ela? OKRs, metas SMART, enfim, qual vai ser o nosso frame de gestão? Aqui entra um outro pilar fundamental também na teoria estratégica, pessoal, que são as verdades estratégicas. Ou seja, você definiu uma teoria, você tem uma tese. O que mantém essa tese de pé? Esses pilares todos que mantêm a sua tese de pé são as verdades da sua estratégia. Você precisa gerenciar ela. Não adianta você definir que você vai competir no mercado agora, que o mercado está muito favorável porque o dólar está caro. Se o dólar cai, a sua estratégia foi por água abaixo. Ou porque a Selic está alta. Se a Selic cai, a sua estratégia foi por água abaixo. Enfim, existe uma série de fatores aqui que você precisa analisar, que são as verdades da sua estratégia de crescimento. E para terminar, pessoal, como vamos vencer? E aqui eu gosto de trabalhar sempre em 4 vias de crescimento. Primeiro delas, posicionamento. Você precisa ser autoridade sobre alguma necessidade que você resolve. Quando a gente mapeia isso aqui, a gente vai conseguir trabalhar. Lembra daquele frame, daqueles dados que eu mostrei para vocês? Então, a necessidade 11 ela é perfeita para isso, fit de 86%. Se posicionar nela como sendo um especialista em resolver essa necessidade, vai te trazer bons resultados e muito crescimento. Uma outra via de crescimento, pessoal, vender mais. O que eu preciso vender mais na minha empresa? Quais são as necessidades que hoje eu tenho um bom ICAM, mas eu tenho pouco volume de clientes? Ou seja, eu não preciso desenvolver produto, pessoal, só preciso vender mais isso aqui. Então, em cima dessa necessidade, você vai definir a via de crescimento, vender mais. Outra via de crescimento, pessoal, inovar. Todas aquelas necessidades que têm um ICAM baixo, mas um potencial de receita alto, você precisa criar uma estratégia de inovação ali. Você precisa melhorar isso, melhorar produto, solução, serviço, enfim, tudo aquilo que você vai ofertar para o teu cliente para eliminar essa necessidade da vida dele. E a última, pessoal, é o deixar ir. A maioria, para não dizer de 100% das empresas, não tem o dinheiro que gostariam, nem o número de pessoas que gostariam e precisariam para a sua estratégia. Então a gente precisa sempre ficar eliminando coisas do nosso modelo de negócio. Eliminar processo, canal, produto, feature, enfim, tudo aquilo que não faz mais sentido em cima da nossa teoria estratégica. Então, trimestralmente, eu gosto muito de definir tudo aquilo que eu vou eliminar do meu modelo de negócio e vou deixar aí, mas claro, de maneira estratégica, não é somente dar um chute ali e eliminar de qualquer jeito. Eu preciso eliminar isso dos meus processos para que isso funcione. Pessoal, quando eu faço isso então, eu consigo aí sim ter uma boa de uma teoria estratégica, tendo clareza sobre onde eu vou jogar, como eu vou vencer, o porquê estou fazendo isso, como eu vou me posicionar, o que eu vou vender mais, enfim, todos os pilares que você precisa para conseguir ter uma boa de uma estratégia, para conseguir prosperar, estando sempre um passo à frente. E para terminar aqui, pessoal, 2 mensagenzinhas rápidas. A estratégia viva, pessoal, que é o que eu mostrei para vocês aqui hoje, ela é a ponte entre o que você é hoje e o que você será amanhã. Então pense sempre nisso, pessoal. Você precisa ter clareza e ter uma estratégia viva para definir onde você está, onde você quer chegar, o porquê está fazendo isso e o como vai fazer para percorrer essa jornada. Então, pessoal, se esse conteúdo te ajudou a dar um passo à frente, te inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem você gostaria que estivesse ao seu lado nesse progresso, sempre que você estiver um passo à frente. Um abraço e até a próxima.